Então, dando sequência à nossa programação de hoje, temos o prazer e a honra de passar a palavra ao professor Ivo Pitangui. Pois não, a satisfação é minha. Primeiro eu assisti com muito bom apetite, né? A palestra da Bia e do Reinaldo, e senti muito isso que eles trouxeram, que é da questão do fames do libido, que é a questão do biberon, né? Já que na França, a parte materna, quando a criança está mamando, a vontade que ele está se alimentando e, ao mesmo tempo, o prazer que ele está tendo de se alimentar. Então, esse prazer que vocês tiveram, eu quero continuar um pouquinho fazendo meu esforço dessa visão francesa de beleza e felicidade. Então, eu trouxe alguns slides, porque quando se fala de beleza, tem que se ver alguma coisa. Na realidade, essa contribuição da França, as contribuições fundamentais para a beleza, ela foi entendida pela França como um conceito muito amplo. E estou falando muito da França porque nós estamos aqui prestando homenagem ao ano França-Brasil. E é um conceito incorporando não apenas a dimensão plástica, literária, mas ela trouxe também todo esse sentido político e social. Se nós sentimos desde seus primórdios, na história da França, a beleza e a bondade sempre foram associadas ao homem, nessa perspectiva da liberdade. Então, essa dimensão social, política da beleza, ela se traduz nos princípios de igualdade, fraternidade e solidariedade, e, sobretudo, os direitos humanos que a Revolução Francesa introduz na história da humanidade. A língua francesa, que tanto enriqueceu o nosso viver, traz ao mundo um profundo sentido de beleza. Desde a cantilena de Santa Eulália, e a cantilena de Santa Eulália, na Ridó, ela foi a primeira manifestação da língua francesa, que na época se falava o franciscano. É alguma coisa? É? Então me dá aqui. Peraí, passa ali por aí. Na realidade, está melhor? Está melhor? Na realidade, eu ia falar com... Piorou. Outra é melhor. Outra é melhor. E agora, está melhor? Olha! Então eu vou dizer o que eu ia falar, e Ana Maria Tornag disse, era uma cantilena que precedeu a língua francesa. E essa cantilena de solidariedade era uma cantilena de Eulália. E Eulália era, antes do francês, havia uma língua que era o franciscano, no ano 800, e a cantilena de Eulália dizia uma coisa muito curiosa, foi a primeira manifestação do idioma em formação. E ela dizia mais ou menos assim, bella pucella, né? Pucella não era uma palavra francesa, foi Eulália, bella avret corpo, quer dizer, sempre a beleza, que ela tinha um lindo corpo. E o corpo dela, o diabo vuole la prendere. É uma coisa estranhíssima, mas só Deus vai servir. Então já havia uma manifestação, desde essa época, em sentido de cantar o belo. E esse idioma nascente, então, ele foi enriquecido pelas canções do Geste, a chanson de Roland, a lírica de Charles d'Orléans e todas as canções dos trovadores. O belo, quando nós sentimos com Corneille, que praticamente o Corneille abre o classicismo francês de uma certa forma, o belo e o bom vão se confundir narrativa, que já vinha de Christian de Troyes, nas narrativas heróicas dos Cavaleiros Andantes, na poesia de Ronsard, e todos aqueles foram enriquecer no período clássico, onde Corneille já nos emociona, l'amour est un honneur, et l'honneur est aimer. Isso é bonito, porque a honra é amar, na verdade. E Pascal, que era um geômetra de gênio, frustrado, mas na cidade, por não continuar na quadratura do círculo, ele enriquece o estilo clássico da língua francesa. E Rabelais já cria os alicerces do romance. Então já sentimos os sinais do século da luz. Aí o idioma francês, nessa época, é cantado pelas tavernas de Paris. Nós temos uma coincidência fantástica. La Fontaine, Descartes, Molière, Bassine, Rollet, nós sentimos que todos aqueles estavam numa mesma época, numa época realmente de luz e de muita força. E essa força dessas obras vem enriquecendo e mostrando a parte universal da cultura da França e mostrando a beleza. Como dizia Boileau, que le beau, c'est la splendeur du vrai. Rien n'est beau que le vrai. Quer dizer, essa questão o belo e o bom juntos, ou o belo está dentro do bom. E foi motivo de muita brincadeira, como Messier e de outros,
que diz que a beleza está no belo, então o belo está na beleza, mas o fato é que nós procuramos sempre a beleza e vamos encontrando. E esse iluminismo já vai anunciando a Revolução Francesa, as grandes mudanças da organização social, o sonho de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna, que de uma certa forma, Voltaire, ele fecha o classicismo e nós sentimos que o iluminismo, então, ele já abre de uma certa forma o período do iluminismo com a morte que viveu 2 séculos. E Rousseau já antecipa o romantismo, Victor Hugo, Baudelaire, Rimbaud, e nós vamos sentindo a força de toda esses que fizeram desse período e da França, dali um patrimônio universal. E a França contemporânea ainda reafirma, nesse século sacudido pelas grandes guerras, esse sentido belo da liberdade, da transcendência, com Rodin, Proust, Paul Valéry, Camus, Sartre, Simone de Beauvoir, e tantos outros que não poderia citar, que vocês vão se lembrando, Roger Martin de Gare, Romain Rolland e tantos outros. A escola de Paris, que é curioso, a escola de Paris, a maior parte daqueles que frequentavam Paris não eram pintores franceses, tinha uma diversidade de seus pintores. Aqui nós vemos a Guernica de Picasso, mostra o centro da beleza e criatividade, porque a França proporcionou a todos aqueles que nela encontram tranquilidade e liberdade para a sua inspiração. Por exemplo, podemos citar Klimt, Van Gogh, de Kooning e uma série de outros pintores que estiveram lá encontrando, e que são todos conhecidos dos senhores, e que encontraram inspiração em Paris, e encontraram na França motivos de inspiração para continuar o seu trabalho. E essa busca da beleza, na realidade, é tão antiga como o ser humano. Nós olhamos as esculturas, as pinturas, e toda a forma de representação da perfeição nos recorda os módulos, porque na época, cada época tinha um módulo mais ou menos rígido. E o módulo obrigava, por exemplo, os egípcios tinham um módulo da mão estendida. No período romano, muitas vezes, no período grego, eles tinham o módulo da mão fechada, então, e depois tiveram a mão da mão aberta. Quer dizer que as estátuas seguiam uma certa imposição. Não havia grande liberdade de criação, como nós temos hoje. Então, nós, quando encontramos aqueles indivíduos muito bonitos gregos, não eram realmente os gregos da época, eram dentro do módulo dominante. Nós fomos de Fídias a Praxíteles, vamos encontrar em Praxíteles ou Praxiteles, como queiram, que o módulo dele era uma mão fechada, o Hércules é pícnico, é menor. Já ele é mais longilíneo em Fídias. Então existia sempre uma procura do belo, mas com uma certa interferência em cada época do grupo que queria ter o patrimônio do belo. Mas o homem sempre na sua identidade procurou o seu par, a sua tribo, o seu grupo social. E o ser humano, quando chega à beleza humana, ele nunca quis ser diferente. Quer dizer, o diferença implicar sempre um distanciamento do grupo. E o normal, na realidade, é o que não se nota. E essa conceituação de beleza, nós vemos aqui esse belo Gauguin, que ela sempre esteve mais ligada à semelhança com seus pares, nas características muito pertinentes ao seu grupo. Cada um vai encontrando mais harmonia dentro do seu grupo, dentro dos seus amigos, dos seus pares. E aqui nós vemos essa bela mão de Rodin, que é a expressão, a mão, o ser humano ele foi sempre essencialmente estética. Esse lado estético do ser humano, na percepção do belo, como é mítica e milenar, o homem sábio é conseguir a oposição do polegar. A oposição é isso, afastar o polegar. A maior parte dos animais só tem apreensão. Quando ele opôs o polegar, ele partiu da apreensão pura, que seria essa, para a delicadeza do gesto, que é essa, para a busca da beleza. E a mão, ela é a expressão motora primordial do cérebro. Aqui nós sentimos, aqui esse pedacinho não saiu, mas aqui é bonito, isso eu trabalhei. Eu procurei uma figura que mostrasse essa proporção divina, porque nós todos temos a noção do que é uma proporção divina, ou a divina proporção, como diz a minha mulher, como nos ensina Fibonacci, que seria um múltiplo de 3, 16, 18, Fi vem de Fibonacci, mas se nós olharmos essa bela figura desses gansos, nós sentimos uma proporção divina, cada um está no seu lugar, ela está presente nas propriedades dimensionais de plantas, animais e seres humanos.